Olá, que bom ter você com a gente no Papo e Demais. Nosso programa da Rede Evangelizar de Comunicação está sempre de portas abertas para você. Eu sou Tatiane Aires e vou acompanhar esse bate-papo que traz os 3 pilares do portal de conteúdo da obra. Vamos inspirar, despertar e evangelizar sempre com assuntos muito importantes que fazem parte da nossa vida e que nós precisamos falar, discutir, buscar entender para assim viver melhor conosco, com a família e com a sociedade. Vamos falar sobre um assunto que é tão evitado, mesmo sendo uma certeza para todos nós: a morte. Vamos discutir luto e fé. Como podemos e devemos pensar a morte? Será que é possível se preparar para esse momento? E como lidar com o luto pela morte ou pela separação de alguém que a gente ama? Para entender melhor esse assunto, teremos histórias inspiradoras e também a participação de quem trabalha com o luto e ajuda pessoas enlutadas todos os dias. Começa agora o Papo e Demais. Conforme prometido, vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. A gente recebe a psicóloga Giovana Bonini, que vai contar um pouco para a gente das suas experiências e também vai nos ajudar muito com as suas palavras. Seja muito bem-vinda, Giovana, tudo bem contigo? Muito obrigada, tá tudo ótimo, Tati. Muito obrigada pelo convite. E também para nos inspirar com a sua história e mostrar a importância da fé para viver o luto, convidamos a Eli Pachenda, que faz parte de um grupo da Pastoral da Família sobre perdas e viuvez. Eli, bem-vinda, como a senhora está? Muito bem, muito obrigada, estou bem. Um pouco nervosa, mas estou bem. Que bom, então estamos todos neste clima porque discutir esse assunto realmente mexe com a gente. É um tema diferente, delicado, e eu espero que a gente possa tratar dele para trazer boas coisas para quem está assistindo a gente, não é mesmo? Claro. Gente, perder alguém nunca é fácil. E as pessoas reagem de maneiras bem diferentes diante da morte. Afinal, cada história é única. Existem pessoas que a gente imagina que não vão mais conseguir viver ou até mesmo ser feliz. De repente, elas nos surpreendem pela força, pela transformação dessa dor. E essa atitude certamente inspira muita gente que precisa ser ajudada. Uma dessas histórias é justamente da Eli. Como se deu esse processo? Eu faço parte de um grupo que vem da pastoral familiar já há muito tempo. E as pessoas que fazem parte desse grupo, nós já nos conhecíamos antes, né? Já tínhamos convivência e de repente falece um, falece o outro. E em 2016 nós nos reunimos pela primeira vez como grupo de perdas e viuvez, que é o nome do nosso grupo, né? Como se deu a rotina nesses primeiros encontros? Vocês sentavam e discutiam ideias, trocavam experiências? Olha, o nosso primeiro encontro foi realmente o marco para nós começarmos o trabalho. Nós nos reunimos, passamos um fim de semana todo juntos. Foi uma imersão. Foi uma imersão, realmente. E nós trabalhamos muito os nossos sentimentos. Então nós compartilhamos, posso te dizer, uma reunião bastante dolorosa, porque fomos colocando os nossos sentimentos e no final nós olhávamos um para o outro e dizíamos: é isso que nós precisamos fazer. É esse tipo de encontro, é essa oportunidade das pessoas falarem, das pessoas se abrirem, mas se abrir de uma forma total, né? Que quase ninguém gosta muito de falar em sentimentos, né? Ainda mais esses tão caros e dolorosos. Exatamente. Então a senhora entende que foi importante botar para fora isso para daí começar a elaborar? Ah, exatamente. Enquanto você não consegue colocar,
os teus sentimentos, as tuas dores, as tuas dúvidas, você não consegue elaborar. O luto não é fácil, né? É uma situação bem complicada nas nossas vidas, né? Mas que ele pode e deve ser vivido, mas também não se pode ficar só no luto. Acho que agora é um momento ideal para a gente chamar a Giovana aqui para o nosso papo, para explicar melhor o processo do luto. Aí ele pontuou muito bem para a gente, mas isso de maneira orgânica. Vamos dizer, eu vivi e trago as minhas experiências. Eu queria saber, tecnicamente falando, o que é o luto e como se dá essa caminhada, os passos e fases. Antes de tudo, eu quero agradecer a Eli, porque ela trouxe para nós uma vivência, como você colocou bem, Tati, orgânica e, de fato, no concreto, né? Você experienciou isso, você vivenciou isso com outras pessoas e, de fato, né, expressar as emoções, falar o que está sentindo é um divisor de águas. Então, falando agora da psicologia, né? O que é considerado luto? Luto é uma perda. Quando a gente fala de perda, podemos falar uma perda de pessoas, perdas no sentido da saúde, perdas de cunho profissional, perdas de relacionamento. Seria luto, significado perda. Por aquilo que se foi. Por aquilo que se foi, não por necessariamente aquilo que se perdeu. a morte. Não necessariamente a morte. E é muito legal a gente falar também desse tema num aspecto que o nosso público possa ter alcançado e vai alcançar uma visão mais sociocultural. E isso eu quero trazer para vocês também. Quando a gente fala de uma relação mais social e cultural, a gente tem que voltar alguns tempos e pensar como que era a morte relacionada para uma outra sociedade, em outro século. Antigamente as pessoas morriam, né, justamente por uma dificuldade, por uma perspectiva de vida muito efêmera ao que a gente vive hoje. No século XIX, começou a ver o luto como um processo citado como ritual. Ritual que foi feito, estabelecido na corte, onde as pessoas designavam roupas, cores, se podia usar joias, se não podia Quase usar protocolar. perfumes. Exatamente, era um protocolo. E aí a alta burguesia começou a também puxar esse sentido para si, porque se imitava muito a corte naquela época. E aí se instituiu os rituais do luto, do velório dentro de casa, da comida servida, dos dias que a pessoa não poderia fazer festividades, ir ao teatro, enfim. Então, falar do luto é falar de uma perspectiva sócio-histórica e também é falar de perdas. Isso é muito interessante. Isso é o que a gente precisa discutir, como que o luto está sendo visto nos tempos de hoje. E como que o luto está sendo visto nos dias de hoje? Fazendo toda essa reviravolta, nós podemos pensar que a nossa sociedade hoje em dia, dita como contemporânea, vou citar um filósofo que eu gosto muito, filósofo, sociólogo, que é o Zygmunt Bauman. Ele escreveu um livro que se implica na nossa sociedade, que hoje vivemos relações líquidas. Antigamente, talvez, né, a Eli também possa me ajudar nisso, se existia-se um problema, se existia-se um defeito num eletrodoméstico, em algum objeto, a gente consertava. Não trocava, né? Não trocava. As relações são efêmeras, passageiras, descartáveis. Exatamente, é disso que esse grande autor fala. E hoje também nós vivenciamos o luto como algo que não está mais sendo permitido viver. Existe um livro que nós, do profissionais de saúde, utilizamos, que o nome é DSM. Hoje ele está na atualização número 5. Hoje em dia, tem alguns transtornos psicológicos que são vistos como doenças e são nomeados como transtorno luto tardio. Isso é uma coisa muito séria,
porque a gente não pode permitir que o luto seja visto como uma doença. Então, também o nosso movimento aqui, dentro do programa, nós também estarmos aqui, é poder falar que isso é necessário. Isso faz parte do ser humano. As pessoas estão acostumadas a só receber, a só ganhar, hoje em dia, e qualquer limite de frustração, a pessoa deixa, a pessoa larga. Perdemos também os rituais. Hoje em dia as pessoas não estão sabendo muito bem que caminho seguir. Estão perdidas, se afastaram da espiritualidade, se afastaram de costumes tradicionais dos nossos ancestrais. E a nossa proposta é que a gente permita que essas pessoas vivenciem aquela dor, transferindo conhecimento, transferindo um espaço, como a Eli trouxe, né, de reunir pessoas, acolher essas pessoas, não só em grupos, não só em instituições, em igrejas, no consultório, e permitir que elas se exponham, falem de emoções para conseguir retomar suas vidas. Então, basicamente, o que me preocupa nessa sociedade é pessoas não querendo sentir. E depois, quando se permite, vem como uma avalanche, do nada, no momento até mesmo inesperado. Exatamente, essa é a nossa preocupação, porque aí se desencadeia um gatilho muito pesado, muito forte, não que seja o luto a transformar aquela pessoa naquela situação tão drástica, mas justamente por um período tão prolongado que ela não pôde se expressar em outras situações. Então é como se seria a gota d'água. Transborda o copo. Finalmente, em algum momento ele tinha que acontecer, né? Exato. Já eu gostaria de perguntar para Eli, pegando o foco que você trouxe, inclusive, para a espiritualidade, o quanto que a fé ajudou nesse processo também. Mas esse é um assunto para logo depois do intervalo, porque esse papo com certeza rende. A você que está aí do outro lado, eu convido, permaneça aqui com a gente, porque o Papo e Demais volta já.